Que hoje a gente vai falar assunto da mulherada. Mitos e verdades sobre depilação. Meninas, quem nunca se questionou se depilar com cera fria é melhor que cera quente? Aliás, cera é legal ou cera não é legal? E ela veio mais uma vez, queridíssima dermatologista Carla Bortolotto. Bem-vinda. Tudo Obrigada, bem? Boa Carol. tarde. Tá muito linda de verde, Que cheiro viu? é esse, hein? Você viu? E que fome. O aroma, Olha, deu um parabéns. negócio que abriu o apetite só de sentir ele Deu, fazendo, né? Ainda mais essa hora. Então, essa hora é a hora que eu falo, gente, pelo amor de Deus, façam essas receitas que a gente ensina. Por isso, agora a gente passou a receita para um horário, que é o horário que o pessoal de casa pode fazer junto com a gente Ótimo. e E é almoçar super prática, a né? receita que a gente faz aqui, você viu? É, e sempre tem receitas. Eu acompanho quando Você eu tô acompanha? em casa, claro. Que coisa boa. E eu vejo e falo, nossa, dá pra fazer na hora, porque são Então. ingredientes que normalmente a gente tem disponível, E né? barato, que eu acho que hoje a gente tem que pensar nisso também, que a gente sabe que não tá tão simples assim. Agora, no caso da depilação, a história é outra, porque parece simples, mas não é. Tem muitas questões aqui que a gente vai colocar como mitos e verdades para esclarecer para o público, né? Ótimo. Antes, vamos lá. Primeiro mito ou verdade. Tá aí, mulherada lindona, gosta da perna lisinha, né? Tudo lisinho. Vamos ver se a gente tá fazendo certo. Primeiro mito ou verdade. Depilar com a cera quente deixa a pele flácida, doutora Carla Bortolotto. Essa é muito boa, já ouvi várias vezes. E aí? Sim. Não, é mito. É mito? É mito. Não... O ato de arrancar a cera, o ato de puxar a cera quando a gente tem contato aqui, Tá. a gente trouxe algumas opções aqui na tela, Carol. Aqui, ó. Tanto cera fria quanto a cera quente. São opções de depilação. Tá. Então, assim, o ato de arrancar o pelo, a gente pode fazer de várias maneiras. Aham. Seja ela com cera quente, cera fria, Tá. pinça e A linha. a linha. Isso eu vou fazer o quê? Arrancar o pelo e fazer um ato de depilação Que é tirar o pelo pela raiz. pela raiz. Então, Tá. assim, eu vou fazer, eu ponho como vamos supor, eu ponho a cera fria no local. Tá. Vou tirar, eu arranco o pelo do local. Tá. Então eu vou tirar ele da raiz. Então ele sai com aquela pontinha que a gente denomina que seria a raiz. Na Aham. verdade, aquilo ali é o bulbo que eu vou tirar e ele vai sair junto com o fio. Isso é saudável? Não tem contraindicação. Desde que, vamos supor que a paciente tem alguns outros problemas que a gente pode falar de contraindicações. Mas assim, na maioria das vezes, não. Não. O problema é assim, depois demora em torno de 30 dias, 40 dias, que é o ciclo do pelo, vai nascer um novo pelo. Que lá dentro eu já tenho, quando o pelo ele é arrancado, eu já tenho um que está saindo ali perto. Então, desse processo demora. Tá. O ato de eu realizar a depilação com cera quente, cera fria, ou arrancar até uma pinça que a gente faz a sobrancelha, Aham. isso eu tenho um processo muito pequeno tempo, que é quanto tempo que a gente demora para depilar, vamos supor. Meia hora. Meia hora, 40 minutos. Uma vez a cada 40, assim, 35 dias, depende de cada pessoa, de cada ciclo, Aham. não vai expor a pele para A uma eu flacidez. destruir Tá. a fibra elástica e desencadear a flacidez. Não, então isso Não. é mito. Isso é mito. Depilar com cera quente deixa a pele flácida? Não, isso é mito. Vamos Isso é para a mito. próxima então, que a gente vai responder todas as perguntas, meninas, vocês vão ver. Mito ou verdade? Depilar com cera faz o pelo crescer mais fraco? Então, arrancar este bulbo que você explicou faz com que o próximo pelo que venha mais fraco, mais fino? É mito. É mito? É mito. Então, aquela história, eu depilo a vida inteira, então daqui uns anos, daqui a pouco eu nem tenho mais pelo. Não, é mito. É mito. O que acontece? A impressão que dá é essa, que quando Tá. eu faço a depilação com algo que eu vou fazer, esse arrancamento, arrancar o pelo, eu vou ter esse pelo que está nascendo na base, ele vem e parece um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais fino. Aham. Mas não, é um pelo terminal mesmo. Isso não altera em nada. Tá. A pessoa fala, mas quando eu faço com o aparelho de barbear, ele nasce mais grosso. Na verdade, é porque assim, a pontinha do fio, a gente sabe que ela é um pouquinho mais fininha. Aham. E o corpo desse pelo é um corpo que ele é mais estufadinho, que é um pelo terminal que a gente chama, que é Tá. o pelo que vai dar esse Vamos aspecto. colocar uma foto que explica exatamente o que você está falando, que vê, ó, pra gente visualizar então o pelo. Olha lá. Isso. Quando eu tenho... aqui tem minha anteninha. Anteninha não, minha reguinha. A reguinha do Evaí. Então aqui assim, nesse nível eu tenho o pelo com essa espessura um pouquinho maior. Tá.
Quando eu passo o aparelho de barbear nessa altura, ele vai crescer nesse comprimento. Então, o que parece? Igual barba de homem, que fica aquele aspecto grossinho. Agora eu entendi. Por quê? Porque essa parte é a mais grossa. Você Sim. corta aqui e não tira pela raiz, ele já cresce dessa parte. É igual quando a gente corta o cabelo, a ponta não fica cortadinha? Sim. Fica retinha, que eu cortei no comprimento Entendi, dele. por isso o aspecto de mais grosso. Mas não, é Isso. porque a parte que ele é mais grosso. E assim, por exemplo, aqui em cima a gente consegue ver que a espessura dele é um pouco menor. Então, quando ele vai crescendo para passar a barreira pele, ele vai estar fininho. Tá. Então, você tem a impressão de que ele está mais fino. Mas isso é só impressão. É só impressão, isso é um mito. Entendi, é a construção, claro, é o tamanho desse pelo, é o quanto ele saiu e já Isso, mostrou e no uma parte momento que a mais gente grossa. fez a depilação, Entendi. ou passou o aparelho de barbear. Sensacional. Agora, desculpa, Carol, mas eu acho que é importante, já que a gente está falando sobre esse assunto, que assim, a pessoa fala, ai, eu não consigo fazer nenhuma depilação porque encrava muito os meus pelos. Isso acontece. Isso acontece muito. O que significa encravar os pelos? Pois é, quando eu passo o aparelho de barbear aqui, o aparelho de barbear encrava menos. Tá, isso é que verdade. a gente não tem, a gente tem isso, a uma lâmina. lâmina de barbear, o aparelho de barbear. Tá. Então, quando eu venho e passo o aparelho de barbear nessa região, eu estou cortando. Tá. Então, eu tenho esse pelo grosso, com a espessura maior, ele só vai ter o processo de passar aquela barreira fininha daqui. Tá. Que ele tá grosso. Tá. Quando eu depilo, eu arranco esse pelo, o processo que faz com que ele passe essa barreira pele, como a pontinha dele é fininha, às vezes ele não consegue ultrapassar a barreira pele. Entendi. Aí ele faz um novelo aqui dentro. Que fica uma bolinha. Que fica uma bolinha, vem a bactéria normal da minha pele e contamina esse bolinho. E é aí por eu isso que tenho às vezes aquela tem bolinha. Isso, puzinho parece com uma espinha. Com pelo encravado. Isso. E quando acontece isso, a gente pode ir com a pinça e Não. tentar remover? Não. Todo mundo já tentou fazer isso? Quem Deu não a bolinha, fica lá apertando? Apertando. Isso pode ser na perna, pode ser na virilha, pode ser na axila, em qualquer tem região, pelo. onde tem pelo. Não pode? Não, por quê? Ah. Quando eu venho aqui, a maioria das pessoas apertam, puxam esse pelo e arrancam. Vai acontecer provavelmente um novo processo idêntico. Porque vai ficar ali aberto. Sim, e quando eu faço isso, essa bactéria que estava aqui encapsulada, ela vai para onde? Vai para o meio externo, eu contamino mais e faço um processo de contaminação. Corre o risco de eu criar um abscesso nessa região, por causa de um pelinho encravado. Justamente com a pergunta que eu fiz. Vocês entenderam qual foi a pergunta? Fez a bolinha, tem pus, cadê o pelo? Aí você vai lá, ó, bonitinho Cutuca. com a pinça, dá uma cutucada assim, ó. Ou pega uma agulha e fala, não, pôs no álcool, tá? Não adianta nada. Doutora, como a gente faz a nossa coisa pele. errada? Você abriu a pele ao meio externo para uma outra bactéria vir e... Entendi. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta do meu diretor, que ele convive tanto com mulheres, porque a nossa equipe é só de mulher, só tem ele de homem, né, diretor? É um negócio impressionante, que ele tem um lado feminino, assim, fantástico, ele faz as perguntas certas. Ele falou assim pra mim, Carol, e aquela história, você tava falando da lâmina, né? Que você tem que passar a lâmina do lado, no sentido do pelo, ao contrário ao pelo. Isso é importante. Isso. Viu, Mar? Você tá demais, Mar. Mas é... Você tem um lado feminino fantástico. Mas até pra ele é importante por causa da barba. Ah, é verdade. Esqueci dessa parte, porque a barba também encrava. Isso, e assim, a barba encrava, principalmente nessa região. Então foi por isso que você perguntou, né, diretor? Porque tá encravando o pelo, principalmente aqui, ó. E aí, como é que faz, doutora? Pois é, isso é muito importante porque o ato de você usar um aparelho de barbear, ele deveria ser dessa maneira. Você tem que passar ele sempre a favor do pelo e não contra. Por quê? Quando você passa ele contra... Esse pelo que tá aqui, ó, eu corto ele em uma situação que ele vai entrar de novo na pele. Então facilita essa foliculite, que é o pelinho encravado. Então, para não encravar, a dica é remover, então passar do lado no sentido do pelo. E normalmente a gente faz da seguinte maneira, a gente orienta o quê? Um aparelho de barbear que não cobre, porque assim, a gente tem vários aparelhos de barbear com muitas lâminas. A maior quantidade de lâmina faz com que esse pelo entre mais. Eu tenho esse corte muito rente, então facilita com que ele entre para dentro da pele. Então quer dizer que a lâmina o aparelho com mais lâminas desencadeia a foliculite? Não. Não. Tem pessoas que têm mais predisposição do que a outra. Então assim, como que a gente poderia fazer? A maneira certa é a favor do pelo. Segundo lugar, eu evitar o uso, por exemplo, de sabonete. A gente entra no banho, passa o sabonete,
que ele vai deslizar melhor, mas o sabonete ele é abrasivo. Então ele resseca muito a pele. Então quando eu passo o sabonete e passo o aparelho de barbear, facilita encravar, porque a pele está muito seca, facilita ressecamento de você coçar. Tá. Então a dica é tentar usar ou uma espuma, que a espuma ela é um pouco mais sedosa, ela desliza mais fácil. Por isso que as espumas de barbear são sempre específicas. Tá. Isso. Ou se não, uma dica legal, a gente sempre tem creme condicionador. Sim. Pega o creme condicionador, passa na região que você vai fazer essa depilação com o aparelho de barbear e passa o aparelho a favor do pelo. E diminui depois você muito. Tira. Diminui muito a chance dele vir a ter foliculite. Tá. E é uma maneira fácil e barata. É verdade. E importante, o certo, ainda mais para quem tem um processo de foliculite, é descartar a lâmina quando você tem. Quando você tem a foliculite e fez o ato, descarte a lâmina porque você contaminou essa barreira com... E não tem como fazer uma higienização. Não tem. Até porque você deixa ele em um ambiente que não é estéril, você deixa ele no banheiro, ali tem umidade, tem fungo, tem bactéria. Gente, então tem que tomar cuidado, Carol. Tudo errado a gente Tudo errado. Tô chocada. Perguntinha do público, então. Vamos ver se as meninas em casa também estão nessa pegada. Um beijo. Danúbia, obrigada, viu? O que é mais apropriado para quem tem muitos pelos? Cera quente ou depilação a laser? A gente ia chegar na depilação a laser, mas ela já se adiantou. Responde agora, Má. Diga lá, doutora. Pois é, a gente indica mais a depilação a laser. Por quê? Todos esses métodos... Vai entrar aí para vocês verem. Isso. Como aqui é uma luz intensa pulsada. Tá. Que é uma luz não coerente, que dependendo da potência, ela vai atingir o nível desse bulbo, aonde tem o peliozinho, lá onde nasce o pelo. Tá. Aí ele vai lá e destrói isso. Mas a depilação a laser, ela não é permanente. Quer dizer, desculpa, ela é permanente, mas ela não é definitiva. Não é pro resto da vida. Não é. Por quê? Quando eu queimo esse bulbozinho, ele vai demorar em torno de 5 a 7 anos as células germinativas a criar um novo fio. Ah, entendi. Entendeu? Em algum momento vai se criar outro fio. Então, em algum momento, é claro que você diminui muito, porque tem aqueles fios que iam cair, aqueles fios que morrem, aqueles fios que se atrofiam. Então, você melhora muito a qualidade da sua pele. Tá. Então, como você tem esse processo todo de destruição desse bulbo, ele controla tanto a foliculite, o aspecto da pele e a praticidade, né, Carol? Você imagina você não pensar mais em depilar e sofrer com esses métodos abrasivos. E você tá sempre pronta. Sempre pronta. Né? Que é o que a gente fala, o lance da depilação, é claro que é uma higiene pessoal, mas o fato de estar sempre pronta para um convite, se você vai pra praia, se você vai para qualquer situação, você tá pronta. Agora, tem um detalhe da depilação a laser que eu queria te perguntar, aproveitar, nem vou esperar então o nosso mito ou verdade. Pode manchar a pele, que é uma preocupação de muitas meninas. Então, dependendo do tipo de pele, essa depilação a laser pode não ser, enfim, a melhor maneira de exterminar esses pelos? Eu acho que tem duas preocupações com a depilação a laser. A gente tem ela hoje já disponível no mercado há muito tempo, mas ela tem algumas contraindicações. Então, vamos lá, vamos tentar, eu vou tentar explicar de uma maneira para todo mundo conseguir entender. Quando eu tenho um laser, ele vai através de um foco. Então, esse foco, no caso da depilação a laser, é o pelo. Então, quando eu tenho um pelo preto, eu tenho um foco direto, meu laser vai direto naquele pelo e queima ele. Quando eu tenho um pelo muito clarinho, eu vou ter o quê? Dificuldade. O meu laser pode ficar meio perdido e falar, nossa, onde está o pelo que ela quer achar? E aí eu tenho que usar uma potência muito alta para poder achar aquele pelo. Aí tem um outro detalhe, a cor da pele. Então, o ideal para uma depilação a laser seria pele clarinha, pelo escuro. Porque daí eu tenho extremos de tonalidade e o meu pelo se direciona. Ele não se perde. Quer dizer, meu laser se direciona. Se eu tenho uma pele muito escura e um pelo escuro, eu queimo e eu posso manchar a pele. Então, por isso que dizem que pele negra tem que tomar muito cuidado com a depilação a laser. Então, assim, pele negra, pele bronzeada. Pele bronzeada é contraindicação fazer depilação a laser. Eu tenho que ter cuidado, por exemplo, se eu depilar hoje com laser e ir para a praia amanhã? Sim. Mas o cuidado maior é quando eu vou depilar com a pele bronzeada. Então, a gente tem que prestar atenção em todos esses detalhes. Tem que esperar a pele voltar ao normal, então quem tem uma pele clarinha, né, ficar sem só um tempo para poder fazer a depilação a laser. Por isso que, como você comentou, depilação a laser mancha, pode manchar se não for feita com as indicações mais corretas. Perfeito, respondeu tudo. Vamos para mais um mito
e verdade. Olha lá, na tela. Depilar e tomar sol em seguida escurece a pele, sendo a laser ou sendo qualquer outro tipo que a gente mostrou aqui? Pode escurecer? Pode, dependendo do tipo de depilação. Se eu fiz, por exemplo, a depilação com cera, que eu arranquei o pelo, ela facilita mais o surgimento daquela foliculite que a gente falou. Então, isso pode facilitar você manchar após o sol. Entendi. Então, às vezes, e tem cuidado, outro detalhe gente? também importante. Esses cremes depilatórios. Ai, eu ia te perguntar. Você Você passa a espátulazinha. Isso, você aplica ele na pele, né? Tem o modo de usar e depois você passa a espátula. Ele funciona muito parecido com um aparelho de barbear. É que tem mulheres que não tem aquela sensação, né? Ai, vou passar o aparelho de barbear, vai ficar parecendo homem, vai engrossar o pelo, entendi. Então elas optam pelo aparelho. O método e a ação no pelo é igual. Tá. Eu tô cortando. Mas hidrata mais porque ele enfim, ele um creme, né? É um creme, a via dele? Não Não muda nada. Não muda porque eu vou deixar ele muito pouco em contato com a pele. Tá. Pra poder ter esse efeito no possível de uma hidratação. Mas assim, então eu aplico ele na pele e depois eu passo a espátula e retiro ele. A base desse creme é um creme que ele é a base de sais de tioglicólico, que é um ácido que tem várias funções na dermatologia. A base dele pode dar muita irritação e alergia. Então, às vezes, a paciente passa e no outro dia vai no sol, ela queima. Que entendeu? perigo. Então, tem que tomar cuidado. Mas se remover muito bem... Se remover muito bem, sem problema, mas o certo é remover e não deixar. Mas às vezes o contato que ela teve, vamos supor, ela tem alergia a esse produto. Tá, e nem sabe. Ela nem sabe. Aí ela passou esse produto na pele. Aí ela ficou com aquela região mais vermelhinha, mais sensível. Se ela for pro sol, ela vai manchar inteira esta região. Muito cuidado, meninas. Muito cuidado. Isso não acontece com a lâmina. Não acontece com a lâmina. Então, assim, o aconselhável é o quê? Aplicar uma pequena quantidade à região aqui atrás do lóbulo. Tá. Deixar agir um pouquinho para ver se você vai desencadear alguma irritação. Entendi. Se desencadeou, contraindicado o uso dele. Não desencadeou, você pode utilizar. Você pode usar, mas não quer dizer que você não vai desenvolver isso no futuro. Então, assim, tem que ficar sempre de olho. Sempre usei. Olha só, gente, cada pegadinha. Não é? Mais uma perguntinha na tela. Mito ou verdade, usar folha de depilação provoca menos dor? Essa história da dor é uma coisa bem relativa. O que você diria de métodos para depilação e de dor, doutora? Porque dói, né? Dói. Puxou, dói. Arrancou, dói. E tem gente que é mais sensível em determinadas regiões que outras pessoas, né? Eu acho que o ato de arrancar pelo, seja com cera fria, com cera quente, seja com pinça, com linha, dói, Carol. Dói. Dói. Você acha saudável, assim? São métodos saudáveis? Assim, se a gente tivesse que escolher, método número 1, melhor, depilação a laser? Em relação à dor? Não, é em tudo. Então vamos fazer uma categoria, então. Tá, pensando em tudo. Número 1. A laser. A laser. A laser. Que a gente bem se livra indicada. por mais tempo, se bem indicado. Isso, e até porque a pele vai criar uma característica bacana, entendeu? Você vai ficar com uma textura muito boa na pele e até clareia, isso é interessante. Porque tem algumas regiões, por exemplo, região da virilha, axila, região de buço, que tem algumas mulheres que se queixam por ficar escurecidas. Sim, eu ia te perguntar, porque eu faço uso da linha, eu já tenho melasma, é um terror. Piora o melasma? Piora. Por quê? Já tinha percebido. E bem na região? Bem na região. Pois é, que a gente tira e, nossa, e dura tão mais, né, com a linha. E é tão ótimo. Um beijo pra Fafá, queridíssima aqui. Mas escurece ou não? Escurece. Droga. A gente vai descobrindo tudo, né, se você é bonita. Então, assim, pode ser uma opção bacana, porém, quem tem melasma... Quem tem melasma e também quem não tem, porque ela é um tipo de mancha que piora o melasma, mas ela pode desencadear outra mancha. Tá. Quando eu arranco o pelo, só para tentar entender, quando eu arranco o pelo, ali dentro, pelo ato de puxar, eu crio um processo inflamatório. Tá. E esse processo inflamatório, ele desencadeia futuramente, é como se fosse sangue pisado, uma manchinha. Tá. Então, ela repetindo isso, repetindo, cria mancha. Quando eu faço a depilação a laser, eu vou tirar o pelo, eu vou parar de ter o processo de depilação, clareia. Entendi. Disse tudo, doutora. Agora, para fechar, a laser número 1, o resto tá na mesma categoria? Assim, a laser seria a melhor indicação. Quando bem indicado, tom de pele, pelo, região aplicada, o profissional que aplica, técnica. Seria a melhor opção. Segunda melhor opção, depilar do que melhor agrada a pessoa. Entendi. Porque assim, a cera dói, me incomoda, é insuportável. Uso o aparelho de barbear, tá bem? Continua. Entendi.
com essas restrições e com esses cuidados. Ah, eu faço pulseira e estou muito bem. Então continua, mas assim, em relação à qualidade da pele, para pensar em estética, pensar até no futuro como higiene, como a gente falou, a depilação a laser hoje é o que a gente tem no mercado de melhor opção para o tratamento. Muito legal. Só posso agradecer a doutora Carla Bortolotto, dermatologista, que sempre que vem ao programa arrasa. Adoro todas as explicações. Então, fica um agradecimento para a doutora. E hoje a gente falou de mitos e verdades sobre a depilação. Claro que a doutora Carla volta para a gente bater muito mais papo. Sempre muito bem-vinda. Obrigada, sempre linda. Carol. Gente, o cabelo dela, deixa eu contar um negócio. Brilha. Vocês não fazem ideia o que Obrigada, brilha. Olha, Carol. no vídeo deve estar brilhando muito, mas como aqui as luzes às vezes dão uma enganada, brilha, seu cabelo é um espetáculo. Obrigada, Um dia vem amor. pra gente falar os segredos pra ter o cabelo com tanto brilho, viu? Obrigada, até a Obrigada, próxima. amor.